se nós já estamos... Tem menor ideia, eu acho que estamos. Já estamos. Então, muita satisfação falar com a senhora. Você está em Porto Alegre? Eu estou em Porto Alegre, sim. Pois é, eu ouvi a sua fala no na nossa grande plenária virtual, né, da CUT, das Centrais Sindicais. Eu falei na CUT. Isso, falou muito bem. Muito boa a fala do Lula também, né? A dele é boa. Muito boa. Não, inclusive colocando algumas coisas assim, bem destacadas, né? Que não existe criação da riqueza sem o trabalho, né? E eu acho que tem uma coisa muito boa que ele falou, foi sobre a crise imensa do capitalismo, né? Sim, exatamente. E o fato de que os próprios jornais internacionais que defenderam sempre o livre mercado e o neoliberalismo, hoje reconhecem que a democracia não sobrevive se não houver uma reforma profunda. Exatamente. Porque quem é que vai aceitar que não tenha mais saúde pública? Pois é. No mundo inteiro, quem vai aceitar isso? Até o Johnson, né, agradeceu ao Sistema Nacional de Saúde inglês, né, que o salvou. Que o salvou. E que é, de fato, né, nós nos inspiramos nele. Exatamente. Acontece que eles desmantelaram ele depois da saída da Margaret Thatcher. Ele é ainda imenso, igual o nosso SUS, mas eles diminuíram a efetividade, igual fizeram com o nosso SUS também. É verdade. Agora, de todo modo, a senhora sabe disso, porque a senhora é uma mulher que viaja e que acompanha muito a cena internacional. Na Inglaterra, eles já estão muito arrependidos com as privatizações que fizeram, né? Nós lá estamos vivendo um movimento de reestatização. Muitos dos setores que foram privatizados tiveram como consequência uma grande ineficiência, né? Exatamente. E a dificuldade imensa de atender e prestar o serviço público, que geralmente foi da área justamente em atividades que eram antes próprias do Estado, que eles fizeram esse desmantelamento das redes de saúde. Você vê que a Alemanha não fez isso. Isso, claro. E ela mantém forte esse serviço. E, ao contrário dos Estados Unidos, a situação é pior ainda, porque sempre foi uma saúde submetida ao lucro, né? Exatamente. Nos Estados Unidos, você não tem um grande sistema de... Aliás, não tem nenhum sistema de saúde pública, né? Teve toda aquela briga do Obama que ele sempre levou pela metade, né? Ele nunca conseguiu universalizar a saúde, né? E nunca teve apoio político suficiente para isso também, né? Nem a sua versão modesta do SUS encontrou ressonância na sociedade americana, que trata, de fato, a saúde como um grande negócio. E é um grande negócio, né? Mas só que num momento como esse, como é que nós ficamos? Mas eu vi... Aqui no Brasil, você lembra disso? Você lembra quando a gente tentou... Porque no coquetel do combate à AIDS, né? No vírus da AIDS, nós nunca conseguimos uma vacina. A AIDS foi combatida via um conjunto de antivirais. Exatamente. Nós tivemos, quando nós quebramos a patente de um antiviral, que era fundamental nesse coquetel da AIDS, houve uma chiadeira generalizada, porque era perda de lucros. Pois é, exatamente. Não é possível lucrar em cima da saúde e da sobrevivência das pessoas, né? Exatamente. Aliás, eu acho que esse é um tema absolutamente tempestivo. É o tema da propriedade intelectual. É fato que nós, aqui no Brasil, como temos o nosso atraso acumulado, da propriedade da terra, da propriedade do solo urbano, né? Então, nós não conseguimos ainda superar a agenda do século XIX. Né? Nós lutamos com ela o tempo todo, mas nós não podemos postergar a agenda do século XXI. Nesse momento, né, o investimento que está sendo feito em pesquisa pública é um investimento monumental.
E depois isso vai ser privatizado na forma de privilégios da indústria farmacêutica. Essa é uma questão que eu acho que nós, aliás, a senhora sempre pautou, né? Quer dizer, não podemos discutir estrategicamente desenvolvimento sem falar de ciência e tecnologia, né? Não tem como, né, Margarida? Até porque a gente vai viver pós-pandemia, tá? Nós vamos viver alguns desafios. Esse desafio, por exemplo, da retomada do papel do Estado. Acabou a história de Estado mínimo. Claro isso. Outra questão que é fundamental é perceber que todos os países, principalmente aqueles que podem, que têm o tamanho do Brasil, as suas riquezas e o seu grau de desenvolvimento econômico, pode perfeitamente ter uma política tecnológica soberana. Isso. Não que nós não vamos importar nada, não que nós vamos ter uma política isolacionista, mas nós temos capacidade. Nós temos capacidade de produzir vacina. Isso. Você, dentro daquela aquela política que foi ultrademonizada, aliás, como todas as nossas políticas de desenvolvimento industrial, que chamava PDP, política, né, que era de desenvolvimento produtivo na área da saúde. Eu lembro disso. O que houve? Nós tínhamos conseguido, porque nós temos bons institutos, nós temos, você sabe disso, você foi reitora, as universidades públicas. Exatamente. E os grandes laboratórios, como Biomanguinhos, como Butantan, enfim, como isso, Fiocruz, como, enfim, como todos os institutos que não são da área de saúde também, que a gente tem que mencionar, mas eu vou focar na área da saúde, nós estávamos estimulando que eles produzissem uma vacina contra o Zika, o vírus da Zika. Isso. Era possível. O Brasil tem estrutura científica. Agora, se você trata como o Bolsonaro trata, como esse ministro da Educação trata, professor cientista universitário igual eles tratam, aí é impossível. É impossível. E agora... Nem respeito pelas opiniões. Você lembra daquela história do cara, do cientista responsável pelo acompanhamento de satélite na Amazônia? O que eles fizeram com ele? Foi removido. Foi removido. Porque ele se recusou a aceitar o que eles queriam que ele aceitasse, que não havia desmatamento. Eles adoram confrontar a realidade, adoram confrontar a realidade. Eles são negacionistas militantes. Eles são militantes das sombras. Isso, militantes das sombras, falou muito bem. Agora, nós estamos, né, numa situação muito difícil, né? Muito difícil, porque está ficando cada vez mais claro que nós e os Estados Unidos seremos os campeões da pior disputa possível, que é a disputa da contaminação e das mortes, no caso da Covid. Então, eu estou muito preocupada, Margarida. A sua fala mostrou isso, né? Que a senhora tem compaixão. É porque o pessoal está muito desprotegido, né, Margarida? Eles vão para a fila para receber R$600. Pois que história é essa? Isso é uma coisa maluca. Eu, outro dia, estive conversando com a ministra Tereza Campelo e ela me falou, Margarida, no Brasil cultiva-se uma desconfiança sistemática dos pobres. Hoje, o Onyx teve a coragem de dizer que eles não conseguem atender as pessoas na Caixa Econômica por causa de uma multidão de caloteiros que se inscreveram sem condições. Isso é uma coisa bárbara. Caloteiro é o governo, que está criando todas as dificuldades do mundo para pagar R$600 de ajuda para as pessoas que estão muito necessitadas. A senhora falou a pura verdade.
Nesse momento, nós podemos ter uma explosão da pandemia entre os pobres que estão na fila da Caixa Econômica tentando receber ajuda emergencial. É uma coisa muito grave. É contra a humanidade, né? Porque eles podem perfeitamente. Eles fizeram só 3 meses, né? Porque por isso foi aprovado. Mas vocês me disseram que os deputados estão propondo a extensão até o final do ano. Até o final do ano, isso. Pois é. Então, o que eles podiam fazer? Eles podiam distribuir os cartões e checar a partir daí, começar a checar. Mas não, eles exigiram CPF até de criança. Isso. É tão absurdo. Distribui o cartão, paga direto. Isso, exatamente. Nós temos um cadastro único. Paga todo mundo do cadastro único e incorpora os desempregados, é só isso. Incorpora, por exemplo, a manicure que não tem como trabalhar, o microempreendedor e o estabelecimento, o pequeno estabelecimento. Incorpora. No limite, você vai ter um desviozinho, mas isso é menos do que salvar quem precisa. Você já imaginou o desespero de uma mulher chefe de família ou de um homem chefe de família quando não tem alimento na sua casa? É verdade. Ele tem de ir para a rua. E nós estamos num clima de pré-convulsão social. Ontem mesmo já houve tumulto na porta das agências da Caixa. Lamento pelos trabalhadores da Caixa Econômica, que não são os responsáveis, mas são quem está na linha de frente, né? Então, é com quem o povo está brigando. E nós estamos chegando, eu não sei se isso é uma deliberação do Bolsonaro, promover o fim do isolamento social, dificultar receber essa ajuda, para, de alguma forma, quem sabe, justificar algum encaminhamento autoritário, porque claramente ele está fazendo isso. Ele escolheu como adversário a direita, vamos dizer, tradicional. Né? E aí ele tirou o Mandetta, ele fala horrores do Rodrigo Maia, ele agora demitiu, fez o Moro se demitir. Né? Então, essa é a briga dele, a briga do governador de São Paulo. Então, ele está cada vez mais falando para uma pequena bolha de fanáticos. Eu hoje assisti um vídeo preocupante, que era um casal de 2 pessoas, pareciam doidas, furiosas, atacando uma manifestação de profissionais da saúde, uma manifestação silenciosa de profissionais da saúde, né, no Esplanada, pedindo recursos para se proteger na prática no seu trabalho. E os doidos gritavam: vocês são contra o Brasil. Mas uma coisa assim, uma fala de gente doida mesmo, sabe? Então, eu não sei se ele está apostando nisso. Porque hoje, se tem brasileiros honrados e corajosos, é esse pessoal que está lá nos hospitais atendendo, às vezes, em condições adversas, sendo eles os contaminados, se arriscando assim as suas famílias. Eu acho, Margarida, que há no Brasil, desde a época da preparação das condições para aquele golpe de 2016, desenvolvimento de um clima de ódio, intolerância e terraplanismo. Há um anti-ciência, anticultura, antiprofessor. Agora é médico. Antimédico. Agora é médico e enfermeira. Médico e enfermeira. Cada vez é um cientista, né? Que eles são. É verdade. Cada vez. Agora, eu acredito numa coisa, e eu estou ficando muito preocupada, eu não sei se você viu, porque nós não estamos com dados de desemprego. O dado da PNAD vai até março. E a crise no Brasil começa em abril. A forte, no finalzinho de maio, final de março e início de abril. Nos Estados Unidos, que começou mais ou menos nesse tempo, um pouquinho antes, estão dizendo que o número de desempregados é 30 milhões, mas isso é subnotificado,
porque eles só conseguem avaliar quem está desempregado é quem pede seguro-desemprego. Mas, como é difícil e burocrático, as pessoas desistem. Então, eles calculam que tem 45 milhões de desempregados. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Aqui, numa proporção similar, você pode chegar a uns 20. Hoje, está dado como sendo 13 milhões. Mas a tendência, dado a situação, porque é impossível querer que as pessoas trabalhem nessas condições que nós estamos. Quando aumentar o número de mortes e o número de contaminados, vai acontecer o que aconteceu em todos os países. Aí começa a haver o lockdown, né? O chamado fechamento total, principalmente em áreas graves. Ora, uma das áreas graves é São Paulo. Outra área grave é Rio de Janeiro. E a outra é o Nordeste e o Norte do Brasil. Todas as demais têm taxas diferentes, mas você vê claramente que aumentou exponencialmente o número de mortos e o número de contaminados. Como nós não vamos ter, a curto prazo, nem vacina, nem a curtíssimo prazo, nós não teremos vacina e não teremos também antiviral. Exatamente. Então, nós estamos obrigados a fazer isolamento. Porque o nosso sistema de saúde não aguenta, Margarida. E o governo federal não faz nada. Eu não lembro. Você assistiu aquela fala do Wellington? Sim. Eles falaram que iam mandar UTIs. E o que ele recebeu foi uma cama. É um deboche. É um deboche. Não é possível aquela história que para Estado receber respirador, tem de primeiro... ninguém pode vender diretamente para nenhum Estado, tem de passar antes pelo Ministério da Saúde. Isso é um escândalo. Por que isso? Porque do jeito que a coisa vai, nós não temos liderança, certo? É verdade. O Bolsonaro não lidera o Brasil, não tem um plano nacional de combate ao coronavírus. Mesmo o Trump teve de se submeter, porque aquele falso foi lá e fez o plano. Exatamente. E o Boris Johnson se convenceu até porque foi salvo, como você diz, pelo sistema de saúde inglês, o Sistema Nacional de Saúde inglês. E aí, eu te digo o seguinte, aqui nós não temos um governo minimamente preocupado. Eu acho aquele ministro da Saúde soturno. Ele não diz... Zumbi. Parece um zumbi. É isso, aquele ministro. Aí, eu te digo o seguinte, quem resta ao Brasil? Os governadores e os prefeitos. É verdade. Mas os governadores e os prefeitos precisam de recursos. Claro. Que quem tem é o Estado, é a União. A União. Como então, a senhora sempre diz, a União pode emitir dinheiro, né? E o Estado não pode. O Estado não pode. Vou dizer uma coisa. Quem é que está emitindo dinheiro hoje no mundo? Os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, todos os países. Porque não tem como tributar. Se o sistema produtivo está parado, não tem nem renda para ser tributada. Não tem atividade econômica para ser tributada. É óbvio que depois que a gente sair dessa pandemia, nós temos de discutir tributação de rendas de capital, dividendos, grandes fortunas, herança. Né? Mas agora não tem como tributar. É como uma guerra. Na guerra também a base fiscal desaparece pelo conflito. Né? Aqui, a base fiscal desaparece pela pandemia, pelo distanciamento social. Então, tem de emitir moeda, Margarida, porque também há uma tendência não de inflação, mas de deflação. Os principais preços estão caindo, principalmente a área de energia, o petróleo, o petróleo norte-americano, que é cotado lá no Texas,
foi vendido negativamente. Eu fui olhar por que era negativo, é simples. O custo de estocar era maior que o preço que ele ia pagar para o comprador ficar com o petróleo. Então, era como se ele estocasse. Ele pagou para o cara ficar com o petróleo, para se livrar do petróleo, porque ele teria de estocar. Entendi. Então, hoje, você tem uma situação na área do petróleo que uma parte inteira da produção de petróleo nos Estados Unidos, que era a mais importante, parou. Está paralisada. Em todos os lugares. A China utilizou toda a sua capacidade para estocar, comprou petróleo barato e estocou. Então, você tem uma tendência a preços baixos, você tem uma crise de oferta e uma crise de demanda. O governo tem de regular alimento, tem de olhar, aí é uma questão de segurança da população. Aí, isso é segurança nacional. Claro. O resto é história. Alimento é segurança nacional. Então, tem de olhar só alimento. E tem de emitir moeda, enquanto puder emitir. Quando houver uma mudança na conjuntura e essa emissão puder provocar inflação, sim, para-se de emitir. Isso vai demorar, né, presidenta? Isso vai demorar. Olha, a avaliação de gente insuspeita, porque eles não podem falar que como é que é bolivariano. Por exemplo, o diretor do Banco Central Europeu, aquele Mário Draghi, sim, que diz o seguinte: nós vamos viver uma época do aumento do déficit e da dívida e da emissão de moedas. E é este o momento atual. Só um maluco como o Paulo Guedes, que é maluco. E terraplanista, do jeito do maluco. E é interessante porque ele cuida da sua saúde, ele vai de máscara, né, vai descalço. Agora, a saúde do povo, nem pensar, né? Não. Garantir que o povo fique em casa. É uma metáfora, né? Ele próprio, ele expressa o cuidado individual dele consigo mesmo, mas ele não é capaz de pensar em termos coletivos. Não, de estender o cuidado para todo mundo. Claro. Perceber que uma pessoa que precisa de R$600, ela não pode ficar na fila. Claro. É lógico. Essa percepção é que é a percepção, vamos dizer assim, fundadora para alguém ocupar a presidência da República. Nós hoje estamos lutando contra a desqualificação. Um sujeito completamente maluco, você falou do ministro da Educação, aquele é o inqualificável. Agora tivemos... a melhor definição que eu escutei, inqualificável. Porque não há adjetivos. Ele supera. Ontem, saiu uma portaria do CNPq reduzindo a possibilidade das áreas de humanas e sociais para economista. Nós estamos falando sobre economia, que é um trato científico de uma matéria fundamental, né, que é a produção de riqueza, a distribuição de riqueza, a sociabilidade humana. Muito bem. Quem for economista dentro da universidade agora não pode mais conseguir bolsa de iniciação científica, porque é só para as áreas tecnológicas consideradas prioritárias. E é lógico que nós queremos investir em tecnologia, mas deixar, por conta disso, de apoiar as ciências básicas, e especialmente as ciências humanas e sociais, é a expressão de uma burrice, mas de uma burrice monumental. E também de uma outra coisa, né, Margarida? É o medo que as ciências humanas provocam, né? Porque o que as ciências humanas permitem para a sociedade? Se conhecer, né? Exatamente. Por isso que elas são humanas. São perigosas. São tão perigosas. Elas criam a capacidade das pessoas de pensar por si mesmas. E nós vivemos nesse governo, tudo que eles querem são robôs que o seguem. Exatamente. Tanto nas redes sociais como na vida real. Exatamente. E aí temos essa produção de fake news, robôs, inclusive robôs analfabetos, que outro dia estavam em massa.
que eles escreveram mesmo errado? Foi Bolsonaro. O nome do Bolsonaro, Todos escreveram o nome de Bolsonaro errado. Porque deve ser robôs ucranianos, alguma coisa assim. E é triste a gente ter que lidar com isso, porque você lá pela Santos está debatendo com o robô. Né? Agora, eu acho que tem uma parte dessa história dele criar contradição e conflito todo dia, que é para ocultar o fato de que não há gestão no governo. Para ocultar o duplo fato. Não há gestão da crise sanitária, de saúde pública, e não há gestão da atividade fundamental, que é salvar pessoas, que são o centro do objetivo de qualquer governo. Ele só existe para salvar pessoas. Sim, claro. Para salvar pessoas, ele salva primeiro os mais vulneráveis, e aí ele pode salvar todo o sistema produtivo, inclusive até eu concedo que deem recursos para impedir que os bancos quebrem. Mas é só na última prioridade. Na primeira prioridade tem de salvar gente. E para isso tem de dar renda mínima. Eu sou a favor que se estenda no Brasil enquanto durar a epidemia e suas consequências, não é só enquanto tiver o Covid, é na consequência, porque vai levar tempo para recuperar. As pessoas não podem morrer de fome, vai ser difícil recuperar emprego. Então, eu sou a favor que se estenda para a população mais vulnerável do Brasil a renda para eles sobreviverem. Eu sou a favor disso. Eu acho que nós vamos, daqui a pouco, discutir isso. Eu acho que não tem como nós evitarmos de fazer isso. Uma renda mínima universalizada para essa população vulnerável e que tem que garantir, tem que ser garantida facilidade para eles poderem ter acesso, porque senão também nós vamos ficar nessa frustração. Mas uma espécie de call center de pessoas que nos procuram para ver de que modo que nós podemos ajudá-las. E é uma situação de aflição extrema, presidente. Extrema, porque a pessoa recebe uma mensagem, estamos sob análise, está em análise. Quando finalmente supera-se a análise, que é uma coisa geralmente demorada, aí o dinheiro está na conta. Por isso que as pessoas estão na porta da Caixa Econômica querendo derrubá-la. Por quê? Elas não conseguem receber o dinheiro. Isso é de uma desumanidade. No dia seguinte, mandam elas voltarem, no dia seguinte repete-se toda a história. Exatamente. Estão indo para a fila, eu vi uma reportagem, em São Paulo estão indo para a fila às 4 horas da manhã. Quer dizer, é uma coisa insalubre, sob todos os aspectos, porque as pessoas indo para o frio, para a fila, em amontoadas. É tudo o contrário. Agora, eu vi também uma outra reportagem, uma pesquisa, que cada pronunciamento que o Bolsonaro fala, dizendo que é uma gripezinha, que não tem importância, que a pessoa pode comprar pastel na padaria, ou sei lá, qualquer outro doentice desse tipo, que cai o isolamento social. Quer dizer, a palavra dele tem ressonância, e é claro, porque ele é o presidente da República. Né? Ele tinha de dar o exemplo, né? Claro, isso é o exemplo negativo, né? Ele não compreende o que é ser presidente da República, absolutamente. Não. Ele prossegue sendo um deputado baixo clero. Um deputado do baixo clero que se importa fundamentalmente com os milicianos. Aí, com esses, ele se importa. Claro, exatamente. Para eles tem toda uma política muito pronta. Pronto, pois, inclusive, uma portaria para suspender a fiscalização do controle de armas e munições. A quem pode interessar uma coisa dessa? O bandido. Por que alguém de nós priorizaria nesse gangue? Não é? Uma coisa terrível. E outra coisa, Margarida, que eu acho também muito grave, é o seguinte: ele não pode ter essa atitude de beneficiar, até pela Constituição, o Estado é laico. Claro. Ele não pode ter nenhuma iniciativa de beneficiar nenhuma religião. Claro. Não se pode fazer isso.
E acho que ele também não pode incentivar culto. Nesse momento, eu acho que a prudência, a saúde pública, a posição correta, fraterna e religiosa é não deixar as pessoas se aglomerar. Essa é a posição. Então, religião que não pode querer fazer culto em presença, pode fazer culto virtual. Claro, isso é perfeitamente possível. Hoje a tecnologia permite isso. Nós não estamos, né? Não estamos mais na peste negra. Porque as pessoas podem precisar de uma relação religiosa num momento difícil. Claro, então, nada mais justo que o culto, né, se dê com prioridade através das redes sociais. Agora, não pode querer se aglomerar. Isso não pode fazer. Isso, definitivamente. É isso. São duas coisas que têm, nesse momento, que ser combatidas. As aglomerações e, portanto, a prática do isolamento social, isso tem que acontecer, e a outra é garantir para aqueles que precisam, desempregados, são informais, perderam a condição de praticar sua atividade econômica, uma renda que o sustente. Não há essa escolha, ou o emprego ou a vida. As pessoas têm que ter direito à renda e à vida. As duas coisas são absolutamente necessárias. E eu quero dizer... Agora que a própria combate à epidemia, a luta pela saúde, exige isolamento. E, portanto, impede as pessoas de trabalhar e receber sua renda. Então, nada mais correto que o governo, nessa hora, atenda as pessoas. Exatamente. Eu queria, presidenta, porque nós já estamos chegando na nossa meia hora, que é a hora que normalmente as pessoas recomendam, os técnicos disso, né? O meu é hora-aula, o meu poderia ser 50 minutos. Mas como? A técnica é outra, né, Margarida? A técnica é outra. Então, eu também, como eu não sou Bolsonaro, eu atendo a quem sabe mais do que eu, né? Então... A gente respeita, né? Respeito o conhecimento, com humildade, porque se você não conhece, tem de respeitar mesmo, né? Claro, não é? Isso é uma questão de... Eu também respeito. Pode falar que eu respeito. Mas, presidenta, eu queria que nós encerrássemos essa nossa conversa no Dia do Trabalho, no Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, com a palavra de esperança. Eu queria que a senhora mandasse uma mensagem para as muitas pessoas que se manifestaram aqui, pessoas que gostam muito da senhora, que a têm como uma referência, que a têm como uma grande personagem da história do Brasil, uma palavra de esperança que eu acho que é muito necessária para todos nós. A minha palavra é a seguinte, Margarida. Eu acredito que nós somos muito maiores que um vírus. Porque o vírus, ele pode até se adaptar, mas ele não aprende. Ele não é capaz de fazer uma vacina, ele não é capaz de produzir um remédio, ele não é capaz de solidariedade, ele não é capaz de combater junto. E nós somos. De qualquer jeito, eu acho que nós derrotaremos esse vírus. Mas nós temos de derrotar esse vírus para construir um mundo melhor, um mundo que as pessoas tenham a prioridade, a primazia, que os trabalhadores sejam respeitados, que não seja a busca do lucro o mecanismo fundamental do sistema econômico, que nós tenhamos educação e saúde para todos. Exatamente. Que a gente seja capaz de construir uma sociedade que respeite o meio ambiente e a natureza, que seja capaz de transformar as nossas formas de consumo e de vida, que a gente aprenda também com tudo que aconteceu. Eu tenho certeza que a força que move a humanidade sempre foi a cooperação. Sem dúvida. O que distingue é a cooperação. Por isso, nós falamos também, né? Essa capacidade de fazer live e falar, né? É bem do que transformou, né? aquele derivado aquele ancestral nosso, né? Lá, um Australopithecus que andava pela Terra, que transformou
no homem que é capaz, né, de olhar e querer ir para as estrelas, e que tem capacidade de produzir antibiótico e antiviral, que faz vacina. Então, isto eu tenho certeza que nós não podemos aceitar mais viver numa situação em que esses benefícios não sejam de todos. A questão da igualdade, eu acho que será a força também que pode nos mover para construir um novo mundo depois dessa vitória que nós certamente vamos ter. Então, Margarida, para mim, a palavra de esperança é porque toda crise, ela também produz a capacidade do ser humano de resistir e superar. Nós, até hoje, superamos todas, e nós vamos superar esta também. Agora, nós temos de sempre superar em direção de um caminho que seja um caminho mais justo, mais igualitário, democrático, e que não seja baseado fundamentalmente no lucro, na competição e na existência de ganhadores e perdedores. Isso. E uma parte da humanidade, 1% dela, tenha uma riqueza do mesmo tamanho que os outros 99%. Nós queremos que todos tenham a mesma oportunidade. Muito bem. Então, isso eu acho que é a minha mensagem. Agora, sobretudo, eu acho que hoje a gente tem de homenagear o povo trabalhador desse país, né? Que sobrevive a duras penas, as empregadas domésticas, os professores, os cientistas, os trabalhadores das fábricas. E é para eles e por eles que nós temos de estar juntos e lutar dia a dia para superar tudo isso e construir um mundo melhor. Olha, que bela palavra, que linda palavra do dia 1º de maio, dia em que nós homenageamos os trabalhadores, as trabalhadoras, e eu ouvi agora da presidenta Dilma ainda um conhecimento que eu não sabia que ela tinha de linguística. Porque essa questão de que a razão humana ela se desenvolve a partir da capacidade de colaborar, de se comunicar, é uma tese muito querida para nós. Porque você é Exatamente, que eu sou linguista. Então, fiquei feliz dessa recuperação política. Aliás, Margarida, é uma das coisas mais impressionantes, é isso, a capacidade da gente de falar, né? Exatamente, é uma coisa que nos distingue como espécie. Como né? espécie. Então, é exatamente essa capacidade que nós temos de nos comunicar, de colaborar, de criar. E de coletivizar. É uma coisa muito bonita, porque uma tese, eu acho, de um pensador do qual provavelmente a senhora gosta, que é o Antônio Negri, que é um dos mais queridos meus, um ex-guerrilheiro e um grande filósofo. O Antônio Negri defende o que ele chama de a riqueza comum. E a riqueza comum, por excelência, é a linguagem. Porque ninguém pode nem estatizar a linguagem, nem privatizá-la. Qualquer dessas duas coisas a degeneraria. Ela é a riqueza comum. E penso que o conhecimento, as formas de sociabilidade que nos reforçam, como o SUS, como o SUAS, como o Estado, na verdade, também são uma grande construção histórica do qual a gente não pode abrir mão nesse momento. Eu queria agradecer imensamente o seu compartilhamento da sua inteligência, da sua experiência, da sua luta, que nos inspira como um exemplo para todas as mulheres brasileiras, para todo o povo brasileiro, para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Aqui de Juiz de Fora vai um abraço muito carinhoso para a senhora, porque a senhora sabe o quanto que a senhora é querida aqui na nossa cidade. E você sabe o quanto eu te admiro, né, Margarida? Muito obrigada. Porque você é, sem sombra de dúvida, uma das maiores lideranças femininas hoje neste país, que precisa tanto de lideranças femininas. E você, além disso, além de ser uma brilhante professora, reitora, linguista, você é também
uma política comprometida com o povo desse país, com o povo trabalhador, com o Brasil e sua soberania. Isso é o fundamental nesse momento. Um grande beijo para a senhora, um grande beijo para todo mundo que nos acompanhou até agora. Nós passamos da meia hora, viu? Quero só te avisar. Um grande abraço. 15 minutos, meia hora. Um beijo para você. Um beijo para a senhora também. Tchau. Tchau.